Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Vamos começar então o nosso webinar falando sobre Kaspersky Lab, soluções corporativas. Vou deixar aqui a minha tela de questões em aberto. Ok. Deixa eu aumentar aqui minhas telas de questões para eu poder... Ok, agora sim. Então vamos lá. Então, esse é um webinar sobre Kaspersky. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem colocar suas questões ali na opção de questões. Eu vou ver a questão aqui e eu vou responder por áudio, ok? Só falando um pouco da Bravo, a Bravo Tecnologia está aí no mercado há 20 anos. Nós somos Kaspersky Gold Partner. Então, como se fala Kaspersky? É Kaspersky, né? Kaspersky, sotaque meio americano, né? Kaspersky, a brasileira, ok? Então, a Bravo Tecnologia é um revendedor Kaspersky já há muitos anos. Nós somos Gold Partner, temos vários casos de sucesso. E para saber mais sobre Kaspersky, vocês podem acessar o site da Bravo Tecnologia, que é bravotecnologia.com.br/Kaspersky. O telefone está aí, 5543-2020, entre em contato, a gente tem tanto uma equipe técnica quanto uma equipe comercial para atender vocês. Começando então. Primeiro falando um pouco da Kaspersky, deixa eu só colocar aqui a opção de ponteiro. Então, a Kaspersky está há muitos anos aí, eu não vou ler tudo, cada item do slide, para a apresentação ficar mais dinâmica, vocês depois vão ter acesso tanto à gravação do webinar, quanto poder fazer download da apresentação, ok? Vocês vão receber e-mails com instruções para isso, ok? Então, já tem operação em mais de 200 países, são 300 milhões de computadores protegidos pela Kaspersky, é um número significativo, né? Está crescendo uma média hoje de 20 milhões de novos clientes por ano, tá? 20 milhões de novos PCs por ano, é líder no quadrante mágico do Gartner, a gente vai mostrar, e tem mais de 120 mil parceiros, 120 parceiros OEM. Depois eu vou mostrar o que é parceiro OEM, mas um exemplo simples, né? A Blue Coat, por exemplo, tem um antivírus e o antivírus da Blue Coat é Kaspersky. Tá? Então, muitos parceiros aí que você fala, tem uma solução antivírus incorporada, essa solução é Kaspersky. Né? A Kaspersky vai reservar todas as tecnologias para os clientes dela e para os parceiros OEM ela não vai vender todas as tecnologias, ela vai entregar um subset, um conjunto menor dessas tecnologias, não vai entregar todo o ouro para clientes que podem até se posicionar como concorrentes. Tá? Então, essa é a apresentação da Kaspersky. Segurança é o DNA da Kaspersky. Então, quem já ouviu falar em Eugene Kaspersky, que é o fundador, ele hoje é considerado o mais importante e respeitado influente especialista de segurança do mundo. Ele atua em muitas organizações governamentais, principalmente a Interpol e a Europol, polícias FBI, polícias no mundo inteiro, para ajudar a capturar aí muitos desses hackers aí que estão levando dinheiro das empresas e das pessoas. Okay? A Kaspersky é a maior empresa de segurança de TI de capital fechado do mundo. Né? As maiores que a Kaspersky já tem capital aberto. A Kaspersky não tem capital aberto ainda. E o escritório da Kaspersky, né, antes era em Moscou, hoje é em Londres, né, para ficar mais internacional. Né? Você vai ver um gráfico depois, né, as melhores pontuações em testes independentes. Então, quando você compara a maior parte desses testes, né, vírus, lab, enfim, tem aí um monte, você vai ver que a Kaspersky sempre está saindo muito bem. Depois a gente vai falar sobre isso. Está aqui o Gartner, né? Então, quando você vê os líderes aqui no quadrante, né, o que são os líderes? São os que têm uma visão mais completa, mais à direita, e uma capacidade em executar
mais alta, né? Aqui nesse gráfico. Então, quanto mais alto e mais à direita, melhor a empresa. Então, esse quadrante aqui mostra quem são os líderes, né? Então, entre os líderes, a gente pode afirmar categoricamente que a Kaspersky sempre vai ter o melhor preço. A compra da Bravo, a gente tem aí acesso a uma série de descontos junto ao fabricante, a gente repassa esses descontos para você e você vai sempre ter o melhor preço aí entre esses concorrentes, ok? Tá? É importante, né, quando você for cotar, sempre ligue para Bravo Tecnologia primeiro, né? Por quê? Porque aí a gente vai entrar em contato com o fabricante, solicitar um desconto e repassar esse desconto para você. Se você ligar para outro concorrente, para uma outra revenda, essa outra revenda ela vai ter prioridade no atendimento. E aí a gente não vai poder atender você e passar esse desconto para você. Então é importante que você ligue primeiro para a Bravo Tecnologia. Depois você pode ligar para os outros concorrentes, sejam revendas, Kaspersky, né, ou sejam outros fabricantes. Tá? E tem uma promoção especial esse mês. Né? Então, se você tem a necessidade de comprar 3 anos, com Kaspersky você vai pagar só 2 anos e levar o terceiro ano totalmente gratuito. Isso é válido na faixa de 100 a 999 licenças, mas só até o dia 31 de maio. Tá? Para saber mais sobre essa oportunidade, só ligar, então, falar com a Patrícia Saraiva aqui na Bravo. Está aqui o e-mail dela, está aqui o ramal dela, está aqui o celular dela. Ela está à disposição, ela é comercial especialista em Kaspersky para atender você. Tá? Então, vocês fiquem à vontade. Tá? Qualquer pergunta, podem colocar lá nas questões e a gente responde as perguntas aí. Ok? Tem tempo para... anotaram aí os dados que for precisar. Né? Se não, pode ligar para a Bravo Tecnologia. Ah, aqui está errado, né? Não é 3030, perdão, é 2020. Eu vou permitir parar a apresentação para corrigir isso. Não, melhor não. Melhor não, porque tem muita tela aqui. Né? Ah, mas aqui é 5543, na hora de digitar, aqui correndo é 2020. Ramal 277. O resto está tudo correto, tá ok? Bom, então vamos lá. O que temos hoje? Né? Se alguém perguntar quantas ameaças novas surgem por dia, tá? O que você vai ter que responder é algo como 1/3 de milhão de ameaças novas por dia. Isso é realidade. Né? Por que se tem tanto vírus? Né? Por que se tem tantas ameaças? Porque as pessoas, primeiro, TI é um negócio gigantesco, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um PC para trabalhar, e muita gente lida com dinheiro através desses PCs e desses telefones. Então, é muito atentador para os hackers criarem algum tipo de ferramenta, vírus, ameaças, trójanos, etc., para tentar levar créditos, o seu dinheiro, ou seus likes, créditos de jogos, enfim, ou até mesmo dinheiro da sua conta bancária. Então tem muita submundo aí, né, de ameaças, ele é muito grande e a Kaspersky tem identificado esse número médio de ameaças novas por dia. Tá? Por que esse número é tão grande? Né? Uma das coisas que acontece é justamente softwares de terceiros. Né? Tem muitos hackers que criam plataformas para você construir vírus e colocam isso à venda na internet. Tipicamente Deep Web. Né? Então você entra lá na Deep Web, acha essas ferramentas, compra, paga, e você começa a criar seus próprios vírus. Todo dia você cria um vírus novo e então já tem uma estrutura muito organizada aí com fabricantes de máquinas de criar vírus, pagas ou não. As pagas são mais sofisticadas. Tem também criadores de vírus gratuitos disponíveis na internet para você fazer download e criar seu próprio vírus. Tá? Mas enfim, então o número de ameaças por conta principalmente disso, tem outros, né? Tipos ataques aqui que estão acontecendo, né? Tem surgido tem crescido muito. Né? Uma das outras
itens que acontece, que todo mundo percebe, é quando você recebe um spam que tem um link, que geralmente é uma página HTML, um PDF, um PHP, que quando você clica lá e aquilo é um vírus. Tá? Então, pela quantidade de spam que você recebe associado, você consegue imaginar a quantidade de vírus que tem também. Algo que as pessoas não estão prestando atenção é o crescimento exponencial de malwares para celular. As pessoas não estão protegendo seus celulares porque ou acreditam que não é importante, ou acreditam que pode impactar a performance do celular, ou acreditam que não é justo pagar o preço do antivírus para o celular, porque afinal não é tão importante. Mas o celular está sendo tão importante quanto o seu desktop na medida que você acessa bancos e você coloca suas informações muito pessoais ali, tem foto da família, dados da família, então um hacker pode entrar, pegar todos esses dados e aí tem dados lá de quem é seu pai, quem é sua mãe, as fotos da família, acesso ao banco, uma série de informações, ou seja, ele praticamente rouba um monte de coisas pessoais suas, bancárias ou familiares, e aí ele pode usar isso para extorsão, para algum tipo de crime. Então, muito cuidado em você que não ainda pensa em proteger. Considere proteger de alguma forma seu celular. O outro item é os usuários de Mac e os usuários de iPhone que acham que estão imunes, mas na verdade tem crescido bastante à medida que a plataforma está fazendo sucesso. Né, tem muita gente explorando as vulnerabilidades de Mac. Se você procurar vulnerabilidades de Apple, você vai ver que é muito grande hoje as vulnerabilidades que tem no Mac. Então, esse é um problema muito sério e pior, né? A Apple não permite que as empresas criem antivírus para ela. Então, eu não consigo, né, criar um antivírus para instalar no Apple. Então, existem algumas proteções mais simples, né, que a gente vai ver aqui, mas um antivírus para Apple, um antivírus para iPhone, para Mac tem, para iPhone ainda não. Tá? Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade de colocar aí. Tá? Bom, então como é que a gente pode proteger com todas essas ameaças? Né? Primeiro, a gente tem que proteger com inteligência. Então não basta ter um antivírus com assinaturas tipo assinaturas de antivírus. Isso aí é muito básico. Você precisa ter coisas mais inteligentes, porque os ataques estão sofisticados. O que mais que você precisa ter? Você precisa ter tecnologias inovadoras que se atualizem com o tempo e consiga proteger de todo tipo de ataque. Os hackers são cada vez mais inteligentes, eles atacam de maneiras cada vez mais diferentes. Enfim, então você precisa ter tecnologia amadora. Uma outra característica das soluções de antivírus, além da inteligência, além da tecnologia, é ter a proteção de múltiplas camadas, tá? Contra as ameaças conhecidas, as desconhecidas e as avançadas. Então você tem que ter múltiplas camadas. Né? Então, qual é a melhor proteção? A proteção é uma plataforma que integra todas essas três estratégias numa única solução, que é ter a inteligência, ter a tecnologia inovadora e ter proteção de múltiplas camadas. Se o teu antivírus não tem essas três, você não está bem protegido quanto às melhores soluções que Kaspersky é uma delas. Né? Vamos ver então como é que funciona a segurança de múltiplas camadas já integrada aí com algumas coisas de inovação. Né? Então, como eu disse para vocês, ameaças conhecidas, eu tenho as ameaças desconhecidas e tenho as ameaças avançadas. Então, as ameaças conhecidas estão tranquilas, por quê? Porque tem uma assinatura. Então, o vírus é conhecido e tem uma assinatura. Só que, com 300 mil vírus criados todos os dias, eu não consigo gerar assinaturas para 300 mil vírus. Então, se eu for só na base das assinaturas, a cada dia eu tenho 300 novos vírus que podem atacar meu ambiente. Tá? Então, não é suficiente as assinaturas. Né? E fora isso, tem as ameaças avançadas, ou APTs, que a gente vai falar um pouco, que, além de elas serem desconhecidas, elas atacam de maneiras muito sofisticadas. Então, mesmo com proteções para conhecidas, que são as assinaturas, e desconhecidas, que são as heurísticas, né, as ameaças avançadas, elas disfarçam muito bem e conseguem burlar também as proteções heurísticas. A gente vai falar um pouco mais sobre a APT aqui.
Muito bem. Na hora de atacar, né, o arquivo, quando você faz o download, pode vir ameaça. Quando você executa o arquivo, a ameaça pode estar aqui. Né, quando você inicializa a execução. E quando o arquivo está em execução, também a ameaça pode estar aqui. Então eu tenho 3 maneiras, né, de atacar. Quando eu faço o download, quando inicializo o arquivo ou quando o arquivo está em execução. Tá? Geralmente as ameaças conhecidas, elas já conseguem ser detectadas no download do arquivo. Então já bloqueio o download do arquivo. Então como é que eu posso bloquear o download do arquivo? Eu poderia bloquear com um firewall, por exemplo. E você vai ver que a solução Kaspersky tem o firewall dela e é um firewall sensacional. Por quê? Né? Vou abrir um parênteses aqui. Firewall sensacional. Enquanto o firewall do Windows, toda vez que você instala uma aplicação nova, você tem que lembrar das portas e configurar as portas, a Kaspersky ela já tem uma base de dados com todas as aplicações dos 300 principais fabricantes do mundo. Então ela já sabe todas as portas. Então, por exemplo, coloquei lá uma aplicação nova, coloquei um Skype. Ela já sabe que o Skype é uma solução conhecida, que vai abrir portas específicas. Então ela já abre essas portas para o Skype. Você não precisa lá configurar para a máquina. Então, o melhor firewall de todos os antivírus é o da Kaspersky. Por quê? Para os aplicativos bem conhecidos, as portas são bem conhecidas e ela já abre automaticamente para você, se você configurar isso. Tá? Agora, se entrar uma aplicação não conhecida e ela tentar usar uma porta, aí eu vou bloquear, mesmo que seja a porta aberta do Skype, e essa aplicação, esse malware tentar usar essa porta do Skype, o Kaspersky vai bloquear essa aplicação. Tá? Então é um firewall muito inteligente. Tá? Um outro ponto é o web filtering. Né? Então eu tenho dentro do antivírus uma ferramenta de web filtering, com 10 categorias. Não é um web filter tão sofisticado quanto o Dell Security, quanto outros web filters que tem no mercado, mas já tem lá as 10 categorias, como, incluindo lá pornografia, spam, hackering, os principais grupos maliciosos estão lá, estão lá cada vez. Depois eu posso mostrar essas categorias. Tá? Então você tem um web filter. Qual a vantagem de eu ter um web filter no antivírus? Tá? Primeiro, imagina que você está com um notebook dentro da sua empresa. Quando você vai acessar um site pornográfico, alguém vai bloquear esse acesso dentro da sua empresa. Geralmente é um firewall ou um web filter. Tá? Agora, quando você leva esse notebook para sua casa e coloca na mão do seu filho, que ele vai acessar lá os sites, ele vai conseguir entrar no site pornográfico, ele vai conseguir, porque esse notebook na sua casa, né, ele não tem essa proteção que você tem dentro da sua empresa. E muitas vezes, quando esse notebook volta no dia seguinte, ele volta infectado. E aí você coloca um notebook infectado dentro da sua empresa e infecta todo mundo. Né? Isso é comum acontecer. Tá? Qual a vantagem, então, do Kaspersky? Como eu vou ter um web filter, eu posso programar para esse web filter funcionar. Eu posso programar para esse web filtering funcionar somente quando o notebook está fora da empresa. Quando o notebook estiver dentro da empresa, eu uso o web filter o normal da minha empresa, seja o firewall, seja o web filter. Quando ele está fora, eu uso o web filter da Kaspersky. Tá? E aí eu consigo impedir que o filho do meu funcionário fique acessando o site pornográfico, né, que o pai dele vai gostar disso, e eu também inibo que venham coisas não identificadas, objetos maliciosos, malware, venham por esse notebook. Okay? Uma outra característica que eu tenho é que os ataques podem vir por e-mail. Então a ferramenta tem um anti-spam, eu tenho um anti-spam no nível do cliente, né? Então junto do cliente eu tenho um anti-spam que eu posso ou não posso ativar, e eu também tenho um anti-spam de gateway, que eu posso colocar na minha empresa para fazer filtro de anti-spam na empresa. Tá? Então eu tenho 2 tipos de anti-spam, o anti-spam que eu instalo no cliente e o anti-spam que eu instalo como um appliance virtual dentro do meu ambiente VMware ou Hyper-V, e ele vai fazer o anti-spam da minha empresa. Okay? Anti-phishing, né, é mais um tipo de proteção, né, para phishing, que são técnicas para
tentar capturar com que o pessoal acesse um site infectado, etc. Tá? Então eu também tenho proteção anti-phishing. Né? Blacklisting. Então, a maior parte dos sites que a Kaspersky detecta, sites, arquivos, vírus, por exemplo, um arquivo está infectado, então eu tenho o hash desse arquivo, está lá classificado lá no site da Kaspersky, e a Kaspersky, ela, toda vez que você for executar um determinado, esse arquivo, ele fala, não, esse arquivo está em blacklist, eu não vou deixar você executar. Né? Então, contra as ameaças conhecidas, essas são as técnicas. E contra as ameaças desconhecidas? Principalmente heurística é comportamento. Então, se vem um arquivo e minha máquina começa a ficar boba, com muita CPU, acesso à rede e tal, ele fala, opa, tem alguma coisa errada, deixa eu bloquear esse arquivo aqui que está tentando acessar coisa que não... Né? Por exemplo, eu baixei um Word e ele está tentando acessar meu modem. Não tem sentido isso, então esse Word deve estar infectado, tá? Por uma ameaça desconhecida. Tá? E eu tenho o whitelisting, então isso também é importante. Todos os softwares dos 300 principais fabricantes estão cadastrados na Kaspersky, com todas as versões, todos os patches, está tudo lá. Então, se você tem um WinWord com patch tal, da versão tal, ele está lá. Então, quando você for executar, ele sabe que aquele WinWord tem um hash tal e fala, beleza, esse WinWord não está infectado. Whitelisting hoje é a principal proteção. Antivírus bom tem que ter o whitelist. Tipo, vou executar um arquivo, ele tem que estar classificado como ok dentro da Kaspersky. Tá? Então essa é uma proteção muito, muito interessante. Tá? E eu também posso fazer application control, ou seja, dentro das políticas que eu defino, tanto para notebooks quanto para celulares, eu posso colocar as listas de aplicações, né, que você permite que o teu usuário use. Então imagine a seguinte situação. Imagine lá o departamento financeiro que você tem que liberar o administrador, né, para aquele usuário. Por quê? Porque ele está toda hora baixando o software da Receita Federal, muda todo dia, então ele tem que ter acesso ao administrador, porque senão você teria que deixar um cara de TI do lado dele todo tempo. Tá? Então imagine que você deixou de... E aí, por conta que ele tem administrador, ele vai baixar um monte de coisas que não interessam. Tá? Então você pode fazer um controle de aplicações, colocando lá as aplicações que ele pode executar, dá ao usuário administrador, ele consegue baixar as atualizações lá da Receita Federal, mas não vai conseguir executar aplicações além daquela lista que você determinou. Okay? E contra as ameaças avançadas, que é o que eu falei dos APTs, né? Então eu tenho as assinaturas de comportamento, né? E prevenção de exploit. Então eu fico monitorando, né, os processos dentro da máquina, eu fico monitorando o registry e eu não deixo. Por exemplo, o Word entrou. Se ele tentar escrever alguma coisa no registry, uma seção lá que controla o modem, eu falo, pô, o Word não tem nada a ver com o modem, então eu não vou deixar o Word crescer. Então eu tenho muitas assinaturas de comportamentos estranhos. Tal software não pode fazer isso, tal software pode fazer isso. Então, com isso, eu consigo bloquear muitas das ameaças avançadas aí. Tá? E tem o System Watch, que eu fico monitorando o sistema para saber se está tudo executando. Então, essas aqui são as proteções mais avançadas que a gente tem. Né? Então, a gente pode olhar aqui que a maior parte dessas proteções são para ameaças reativas, enquanto que essas aqui são para ameaças tecnologias mais proativas. A maior parte dos fabricantes de antivírus, ela para por aqui, pela heurística, de vez em quando algum chega no whitelist. Agora, todas essas proteções aqui são mais ou menos tecnologias bem avançadas que são específicas aí de Kaspersky. Okay? Bom, a gente pode dizer, mas 70% das proteções, né, o concorrente fala assim, não, você não precisa ter tudo. Basta você ter essa, que você já está protegido 70%. Né? Ok. Né? Alguns fabricantes podem até dizer assim, não, eu tenho até o behavior streaming, né? Eu não tenho esses dois últimos. Então eu consigo controlar até 99%. Mas e esse 1%? Se você tem 300 mil e-mails por dia, 1% são 3 mil e-mails desse tipo por dia que você pode receber. Então, você não pode ter nada 99%. Você tem que ter algo 100% mesmo. Então, essa é a visão da Kaspersky. Né? Um ponto de atenção a Kaspersky também tem uma ferramenta de análise de vulnerabilidade e gerenciamento de patches.
totalmente atualizada, automatizada. Então, dependendo da versão do Kaspersky que você comprar, você pode garantir que todas as suas máquinas do seu parque, inclusive servidores, vão ter todos os softwares com os últimos patches. Então, por exemplo, a Adobe lá lançou um patch novo para o Adobe Reader, ou a Java, a Oracle lançou um patch novo para o Java, tá? Então essa ferramenta vai baixar esse patch e automaticamente vai aplicar em todas as máquinas que têm esse software, com as versões corretas, tudo correto, tá? Não tem problema nenhum. Tudo isso é 100% automático, tudo isso está na versão Advanced, que a gente vai olhar depois, tá? Para completar, então, a gente tem aqui a Kaspersky Security Network. Então, todas essas ferramentas de blacklisting, essas aplicações que estão em whitelisting, todos esses tipos de informações têm uma rede gigantesca, com muita informação, recebendo informações de terceiros e atualizando todo mundo. Então, esse gráfico mostra como Kaspersky é uma solução avançada e muito automatizada contra ameaças conhecidas, desconhecidas e avançadas. Tá? Falando um pouco da KSN, que é a Kaspersky Security Network, então, como que ela funciona? Com 300 milhões de computadores, né, e você tem que dizer lá, eu quero usar a KSN, então você vai estar, são 300 milhões de computadores contribuindo, toda vez que alguém acessa um arquivo, abre um Word, acessa um site, tem 300 milhões de PCs que estão dando informações para essa rede gigantesca. Então, e essa rede gigantesca analisa as ameaças novas e manda atualizações em todas aquelas profissões que vocês viram lá, ok? Tá? Hoje, né, os contribuintes dessa rede já são 60 milhões de PCs, tá? E 300 milhões recebem, 60 milhões de informam. Quando você instala, você pode falar assim, não, eu não quero informar nada. Então, por isso que esse número aqui é menor, tá? Bom, está aqui um exemplo da rede, são 5 data centers espalhados no mundo inteiro, atualizando aí, né, todos esses 300 milhões de PCs, tá? Okay? Bom, falando um pouco mais sobre os APTs, se você quiser saber mais, eu recomendo que vocês pesquisem esses vírus aí. Esses vírus são os vírus chamados APTs, ou seja, são vírus que ficaram semanas, meses, às vezes anos funcionando sem ninguém ter descoberto. Então esse é um vírus muito sofisticado que consegue enganar os antivírus por alguns casos anos a fio. Eu vou falar só sobre um deles, que é justamente o Stuxnet. O Stuxnet ele é considerado como cybersabotagem. Tá? Quem criou ele? Ninguém sabe. A gente imagina que foi o governo americano ou o governo israelense que contratou hackers para construir esse vírus. Tá? Esse vírus também está classificado como uma cyberarma. Tá? Por quê? Onde ele foi usado? Ele foi usado contra o Irã. Né? É o primeiro vírus que foi a primeira cyberarma. Né? Então, quem conhece um pouco de história ou relações internacionais sabe, né, que durante um tempo o Irã estava desenvolvendo armas nucleares. Então eles tinham essas ultracentrífugas que estavam enriquecendo urânio para poder fazer as armas nucleares. Então, o que é uma ultracentrífuga? É um aparelho que faz purê, que trabalha no urânio para produzir o urânio 235, que é o urânio radioativo para usar em bomba nuclear. Então é uma ultracentrífuga. E aquilo é controlado por um PC. E aquele PC tinha um software específico, se eu não me engano era o Windows XP, em persa, que era a língua que se fala. Então esse vírus ele foi construído só para infectar o Windows 95 na língua persa, que é a língua do Irã. Tá? Então ele infectou um monte de Windows 95 lá no Irã. E aí sempre que tinha uma ultracentrífuga acoplada nesse Windows 95, ele acelerava essa ultracentrífuga até a ultracentrífuga quebrar. Então eles tinham lá algumas centenas de ultracentrífugas, quebraram mais da metade delas por causa desse vírus. Tá? Então esse foi o primeiro caso de sabotagem, cybersabotagem, também considerado uma cyberarma, que é como se tivesse atacado as ultracentrífugas fisicamente, né? Mas foi através da rede. Aí tem vários casos aí, se vocês quiserem, podem estudar cada um deles. Tem muitos casos aí, eu não vou detalhar, porque senão a gente gasta muito tempo, ok? Mas está aí o exemplo. Fique à vontade para pesquisar aí esses vídeos, tá? Muito bem. Só um ponto.
Com o advento da Stuxnet, o Eugene Kaspersky, que é o líder da Kaspersky, ele falou, estamos diante de uma nova evolução. Então, quem cunhou o termo Advanced Persistent Threats, né, que é ameaças persistentes avançadas, que elas ficam lá no computador por semanas, meses, anos a fio, foi o Eugene Kaspersky. E aí ele criou um departamento para focar nessas ameaças avançadas, e é por isso que você viu aquelas 3, 4 tecnologias para antivírus avançados que tem no Kaspersky e nos outros não tem ainda. Então, a empresa que está mais preparada hoje, ou a pioneira que está mais preparada para as diferentes apps, é justamente a Kaspersky. Tá? Bom, aí está um exemplo, né, o System Watcher e o Advanced Exploit Prevention, que são as ferramentas que a gente já falou lá, que vão proteger aí contra as ameaças APTs e as ameaças zero day, ok? Bom, por conta dessa tecnologia muito sofisticada que a Kaspersky tem, né, acontece que durante os testes a Kaspersky se sai naturalmente melhor que as outras. Né? E aí a Kaspersky preparou um gráfico que todo ano ela coloca. Agora, em 2016, ela fez um gráfico dos testes de 2015. Então, o que você está vendo nesse gráfico? Todos os testes que a Kaspersky participou em 2015. Então, quantos testes foram? Ela participou de 94 testes. Então, ela está mais à direita aqui, porque foi a empresa que mais participou de testes durante 2015. Existe um princípio da Kaspersky. Qualquer empresa que for fazer um teste independente, a Kaspersky aceita participar sem nenhuma condição. Ela não vou participar. Não, ela participa de todos. Se alguém quiser um teste e avisar a Kaspersky, ela fala, beleza, eu aceito participar. Então, os outros fabricantes, sabendo que eles vão mal em alguns testes, né, que poderiam baixar a nota deles, falam, não, esse aí a gente não vai participar. A Kaspersky não participa de tudo. Então, ela põe a cara para bater, está aqui 94 vezes, né, durante o ano, enquanto todas as outras participaram, né, de 70, 65 ou menos testes. Tá? Okay? Uma outra característica desse gráfico é quanto mais acima, mais vezes ela teve entre os top primeiros. Então, a Kaspersky, nesses 94 testes, ela esteve entre as 3 primeiras em 82% das vezes. Ou seja, 70 vezes ela foi um dos 3 primeiros. Tá? Então, ela está aqui em 82%. Todos os outros foram top 3 menos de 65%. Menos de 65%. Tá? Então, aí você vê que, em termos de top 3, Kaspersky é líder em conteste em relação a todos os outros. Agora, número de primeiros lugares. O número de primeiros lugares é o tamanho da bola. Então, quanto maior a bola, maior o número de primeiros lugares. Então, a primeira que teve maior número de primeiros lugares foi a Kaspersky com 60. A segunda que teve maior número de primeiros lugares foi a Bitdefender, que nem chegou a 20. Tá? Pode ver aí que 60 significa que em 94% dos testes, 60 a Kaspersky teve em primeiro. 34 foram para todas as outras. Ou seja, a gente pode dizer que Kaspersky é o dobro de melhor de todas as outras juntas. Né? Porque ela ficou com 60, praticamente 62 terços das vezes ela ficou em primeiro lugar. Então, se você for ver que testes são esses, estão aqui, o A/B Test, Dennis Technology, NSS Labs, PCQ Institute, Vírus Bulletin. Ou seja, vocês podem entrar em todos esses testes, vocês vão ver que na maioria deles, a Kaspersky está em top 3 e em primeiro lugar. Então, assim, está no Gartner, é o melhor em testes e tem o preço mais barato, né, em relação aos principais fabricantes que estão no Gartner. E muitas vezes os principais fabricantes que estão no Gartner, como McAfee e Trendmark, eles não estão muito bem, não. Olha aqui, o tamanho da bola da McAfee, o tamanho da bola da Trend, o tamanho da Siemens. Então, estão muito menores, estão muito mais para baixo do que Kaspersky. Okay? Tá? Vamos falar, então, agora sobre produto. Então, falando um pouco sobre produto, a gente vai falar do Kaspersky Endpoint Security for Business, que é o principal produto focado para empresas. Tá? Tem vários tipos de produtos.
a gente vai falar no CASB, né? Kaspersky Endpoint Security for Business. Né? Então, primeiro o que a gente vai falar, né, é a opção Select. A opção Select, ela já vem super rica, vem um monte de coisa. Então, vem lá o antivírus com as multicamadas, mais o firewall que a gente já falou. Já vem o Kaspersky Security Center, que é um servidor, né, que você pode instalar. Inclusive, deixa eu checar um negócio aqui. Um minuto só. Só um minuto. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Beleza, está funcionando. Depois eu mostro. Tá? Voltando aqui. Então eu tenho um Kaspersky Security Center, que é um servidor que controla todo o meu ambiente. Então, se eu tenho uma grande empresa com um local só, eu monto um servidor só e eu consigo controlar até dezenas de milhares de computadores. Tá? Ok? E é ilimitado e gratuito. Tá? Você pode ter quantos Kaspersky Security Center você quiser. Então imagine uma empresa que tenha um banco, que tenha filiais espalhados, agentes espalhados pelo Brasil inteiro. Tá? Então imagine que em cada localidade eu tenho 10 ou 20 computadores, eu tenho 10 mil localidades. Não tem problema nenhum. Eu posso colocar 10 mil Kaspersky Security Center em cada localidade para receber a atualização da internet uma vez só, ou do site central uma vez só, e distribuir para aquelas máquinas. Tá? Outra coisa, eu preciso instalar um pacote novo. Então eu vou lá, eu crio um pacote no meu Kaspersky Security Center na matriz, o Kaspersky Security Center pega esse pacote, encaminha para as filiais, e as filiais distribuem para todas as máquinas. Tá? Então eu posso usar isso quantos servidores eu quiser, isso é ilimitado e gratuito e é muito fácil. Ok? Muito bem. Então, além do antivírus e de gerência, que é ilimitada e gratuita, eu tenho o Application Control, que é aquilo que eu expliquei do financeiro. Eu libero o poder de administrador da máquina, mas ele não consegue instalar as aplicações a menos da lista que eu especifiquei. Eu tenho também o Device Control. Então eu posso controlar os dispositivos que são conectados dos meus endpoints. E eu tenho políticas tão sofisticadas quanto eu posso conectar um iPhone para sincronizar a agenda, mas eu não vou deixar que os arquivos da minha empresa saiam e sejam gravados nesse iPhone. Então eu consigo fazer isso aqui. Isso também é integrado ao AD também. Então, por exemplo, diretoria, pode tudo. Se está lá o funcionário do grupo, diretoria do AD, beleza, pode tudo. Web Control, é aquilo que eu expliquei também, então leva o notebook para casa, ativa o Web Control quando está fora, não pode acessar site de hacker e não pode acessar site de pornografia. Tá? Quando volta para a empresa, desativa o Web Control, porque está usando o Web Control da empresa. Tá? Eu tenho File Server Security, então muita gente está reclamando que está recebendo ransomware e está criptografando os arquivos no servidor. Tá? A Kaspersky acabou de lançar uma versão específica para File Server que impede que agentes externos tentem criptografar o servidor. Então você bloqueia o servidor, você protege o servidor não impedindo que o vírus entre, mas impedindo que alguém tente criptografar os dados. Tá? Então essa é uma tecnologia nova que foi lançada semana passada. Tá? Então quem teve problema, se tivesse Kaspersky, já poderia ter sido protegido. Tá? Mobile Security. Então todas as proteções que eu tenho para os desktops, eu vou ter para o seu telefone. E mais, eu vou ter, por exemplo, se o telefone for roubado, eu posso localizar ele, eu posso mandar apagar os dados remotos dele, né? Eu posso apagar os dados da empresa ou os dados pessoais, ou apagar tudo. Tá? Então eu consigo ter essa containerização. Eu separo o que é dado da empresa e o que é dado pessoal. Então, por exemplo, se você tem uma política de bring your own device, quer dizer, as pessoas estão trazendo os seus próprios dispositivos para a empresa, você pode criar lá um container dentro do dispositivo que é lá da pessoa e falar, ó, nesse container vão ter dados da empresa. Então eu vou poder apagar esses dados da empresa quando eu quiser. Agora os dados seus, aí é problema seu, aí eu não vou nem olhar esses dados para preservar a sua privacidade. Ok? Então eu tenho um mobile security bem sofisticado. E eu consigo fazer o gerenciamento de mobile. Então, eu consigo ter esses containers, como eu já expliquei. Eu consigo controlar que aplicações podem ser inicializadas ou não. Então, por exemplo, você tem
um telefone, não quer que o cara fique o dia inteiro lá usando o telefone para joguinhos, então você coloca as aplicações que você permite, e se ele tentar instalar, ele não vai conseguir instalar. Tá? Então eu consigo controlar as aplicações e controlar os mobiles. Um exemplo, se alguém, eu posso ter uma política que é, se trocar o chip, bloqueia. Então você avisa, ó, esse aqui é um telefone da empresa, você está recebendo o chip da empresa. Você não pode tirar o chip e colocar o seu para usar o telefone da empresa fim de semana com o seu número. Não pode. Você tem que reservar o chip lá. Né? E também, se for roubado e o cara tentar colocar o chip dele, vai bloquear também, o cara não vai conseguir acessar. Tá? Então toda essa parte mobile está na versão básica. Tá? Tudo isso aqui está na versão básica que é Select. Tá. E que outras versões eu tenho mais? Tá? Eu tenho Advanced. Então, o que eu vou ter na Advanced? Eu vou ter criptografia de arquivos, criptografia de pastas e criptografias de pendrives, por exemplo. Tá? Eu tenho todos esses tipos de criptografia quando eu compro Advanced. E aí eu tenho um monte de opções de gerenciamento. O azulzinho é gerenciamento. Tá? Então eu tenho vulnerabilidade, então eu fico escaneando vulnerabilidade. Tá? Eu consigo fazer o patch management, os dois trabalham juntos, então aqui eu acho as vulnerabilidades da rede. Ah, tem um Java desatualizado, atualiza ele, tudo automático. Tá? Eu consigo fazer inventário de hardware, inventário de software e controle de licença. Eu consigo distribuir software. Aí alguém falaria assim, ah, distribuir software é fácil. Eu tenho lá meu GPO, eu faço lá uma GPO, eu distribuo software à vontade da minha empresa. Só que tem um problema. Quando você distribui o GPO, o jeito que você distribui o GPO é manda e sei lá o que acontece. Pode ser que instale, pode ser que não instale. Se não instale, eu fico dando GPO forte, até instalar em todo mundo. Tá? Com Kaspersky é diferente. Cada máquina vai ter um agente conectado a esse Security Center. Então, quando você distribui um software, você vai ter um relatório, todas as máquinas que foram instaladas, as que ainda não foram instaladas porque não foram ligadas, as que estavam ligadas, instalou e deu algum problema, e aí ele mostra exatamente, ah, deu problema aqui porque faltava um patch, deu problema aqui porque o cara tinha um reboot pendente e não deu reboot ainda, então eu não consegui instalar esse novo software. Então ele vai mostrar cada problema que deu em cada desktop. Eu consigo também fazer deployment de imagens de sistema operacional. Então, se você tiver imagem de sistema operacional em sistemas que geram imagens padrão, aí, o mais tem vários aí, você consegue distribuir. Lógico, você precisa de outro ferramental. A máquina precisa ter servidor de DHCP, você precisa ter imagem, mas aí você consegue gerenciar e controlar a distribuição dessas imagens no seu parque. E você pode integrar com ferramentas de CIEM. CIEM são ferramentas de integração de logs entre diversas ferramentas. Então, eu consigo integrar aí um monte de ferramentas de CIEM, ok? Então, esse é o Advanced. E depois do Advanced, eu tenho o Total. O que o Total tem? Ele tem os gateways. Então, eu tenho aqui o gateway anti-spam e a proteção para o seu servidor de e-mail. Tá? Eu tenho a proteção para SharePoint. E eu tenho um gateway de internet com web filter de internet aqui também. Tudo isso na versão Total. Então, você pode comprar a versão Select, que tem tudo isso, a Advanced, que tem tudo isso, ou a Total, que tem tudo isso. Mais informações, fale com a Patrícia, ela está disponível naquele telefone 5543-2020. Ok? Tá? Pessoal, só um check. Vocês estão ouvindo bem? O som tá bom? Tá legal? Tá tudo em ordem? Ok. Beleza. Tá? Então vamos em frente. Então, vamos falar um pouquinho só sobre criptografia. Quando eu criptografo um notebook, o impacto dele é mínimo, as pessoas não têm nenhum tipo de... não percebem que criptografou, a única coisa que acontece é uma tela que muda, que a tela de boot passa acesso aqui. Então, quando você liga o computador, entra lá um Lilo, entra essa tela e o cara coloca o usuário e a senha, né, o domínio, o usuário e a senha, aperta o Continue, tá? E ele vai já carregar o sistema operacional e vai fazer o logon com esses dados de credencial aqui. Então, em vez de você logar no momento da tela de logon do sistema operacional, você faz um pré-boot logon. Tá? E ele usa isso para logar no sistema. Então, o cara só vai digitar o usuário e a senha uma vez só.
Pode perguntar, viu, Alex? Pode perguntar. Ele só vai perguntar. Vocês podem perguntar à vontade aí. Se tiver no contexto, eu respondo, se não, eu respondo no final. Vocês têm à vontade para fazer as perguntas. Tá? Então eu faço o logon aí, e aí no momento do boot, ele vai pegar essas credenciais e vai fazer o boot normal. Então, em vez de ele colocar lá o boot no meio, ele coloca o boot no começo. O resto é tudo igual, a criptografia é a S256, tá? Isso aqui é a tal criptografia de disco completo com o pré-boost. Tá? Continuando, vou falar um pouco mais de mobile, né? Para vocês verem como está legal. Quais são os principais problemas de mobile? Né? Acesso não autorizado a dados corporativos, perda ou roubo de dispositivos, complexidade de gerenciamento e mais de uma solução. Né? Eu tenho lá diversas plataformas de mobile. Tá? E qual que é as soluções que a gente tem da Kaspersky que pode ajudar para você, que já está no nível Select. Tá? Eu tenho a segurança de mobile, então eu posso proteger seus telefones, eu posso gerenciar os dispositivos, gerenciar as aplicações, tudo centralmente de uma única tela. Então, toda a proteção para desktop, servidores, gerenciamento, criptografia, inventário, tudo eu faço de uma única console, tá? Que eu vou mostrar aqui. Tá? Vou mostrar aqui. Está aqui a console. Tá? Então, eu tenho uma console aqui, né, que está mostrando aqui os principais alarmes. Né? Então, tem aqui um alarme dizendo aqui, ó, falta fazer a atualização. Clico nesse alarme, tá? Ele já vem aqui na tarefa e eu já posso dar um start, tá? Para forçar uma atualização. Tá? Ok? E aí, ele está fazendo os downloads aqui. Tá? Volto lá para a minha tela, daqui a pouco esse alarme está. Tem dois desktops que não tem antivírus rodando. Vamos ver quais são? Clico aqui, ele já caminha aqui dentro dos meus relatórios e ele já vê aqui os dois computadores que estão com a proteção desligada. Então eu posso vir aqui e falar o seguinte, ó. Eu posso ir para o computador específico, né, que está aqui. Aí eu venho aqui, né, ele navegou aqui na minha estrutura, e aí eu consigo vir aqui e dar um remote desktop. Não sei se vai ter a pessoa lá para autorizar. Ele vai tentar conectar na máquina da pessoa. Eu posso conectar na máquina da pessoa e startar. Né? Né? Um detalhe, quando eu conecto na máquina, só para vocês entenderem, aqui, ó, eu conecto, não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu conecto nessa porta. Por quê? Na verdade, eu estou fazendo uma conexão reversa. Eu estou fazendo o desktop conectar no servidor. Tá? Por que isso? Porque se esse desktop estiver através do firewall, dessa maneira eu consigo conectar no desktop. Tá? Então é uma vantagem a conexão comum. Tá? Eu não vou conectar lá porque a pessoa deve estar trabalhando, mas vocês já viram, né, quis mostrar aqui como é fácil. Tá? Por exemplo, o William aqui, ó, tá desligado. Por quê? Porque o William está de férias. Vamos dar uma olhada? Ó. Ele tá, a última vez que ele conectou foi há 2 semanas atrás. Tá? Por isso que o agente não está rodando, por isso que e esse aqui também está desligado, tá? Olha aqui, ó. Mais de uma semana desligado, tá? Okay? Então tá aí, 2 computadores estão desligados há algum tempo, tá? E eu tenho tudo organizado, né, em pastas, onde eu posso organizar, e aqui eu tenho uma política. Eu posso criar uma política, por exemplo. Então, uma política que eu aplico para o computador que está fora do escritório e uma política que eu aplico para o computador que está dentro do escritório. Quando está fora do escritório, eu faço ativar o Web Filter. Tá? E aí eu tenho uma série, né, de relatórios que eu consigo ver aqui, né, como é que foi o deployment ao longo do tempo, quantos computadores estão ligados, né, quem está fazendo o update não está. Falar em update, vamos ver aquele lá, vamos ver se resolveu o problema. Olha aqui, ó. Tá, lembra que estava parado? Então eu ativei, então agora ele está fazendo o download, está mostrando aqui, então, ou seja, já está encaminhado aqui, tá? Ok? Então aqui é um exemplo, né, bem rápido, né, do que eu posso fazer, né? Só uma coisa aqui que eu posso mostrar para vocês, né? Mobile, né? Então eu tenho aqui os meus mobiles
né, instalados com a versão de Android, e eu consigo, né, ligar, eu consigo bloquear, deletar o dado corporativo, né, se for roubado, enfim. Eu tenho aí vários comandos que eu posso dar nos mobiles, ok? Uma outra coisa que eu mostrei, criptografia. Então eu tenho aqui, por exemplo, um computador criptografado aqui. Vamos ver quantos criptografados a gente tem. Então eu tenho aqui, ó, 2 computadores criptografados, tá? Então, vamos dar uma olhada nesse aqui. Vou clicar nesse aqui e vou dar uma olhada então aqui, Applications, Statistics. Ops. Peraí, Statistics. E aí, vamos ver aqui, ó. Então, esse disco está totalmente criptografado, tá? Ok? Então, é uma ferramenta fácil de navegar, tá? Precisa ter. E aí tem uma série de relatórios e eventos. Eu consigo ver também os relatórios. Então, por exemplo, quero ver relatórios de quais os computadores mais infectados que eu tenho. Ele roda lá no banco de dados, tira um relatório, pega os dados, né? Para saber aí ao longo do tempo. Se tiver filiais, esse pode consultar os bancos de dados das filiais para tirar um relatório da empresa inteira. Então, graças a Deus, eu só tive uma detecção com 2 objetos, né, e está mostrando aqui, e adivinha, foi no mobile. Tá? Foi no mobile, né, que foi pego. Tá? Então está aí o exemplo de que como o mobile é complicado. Tá? Bom, esse aqui foi uma apresentação rápida, tá? Se vocês depois se interessarem, vocês podem baixar uma versão de teste, né? Mas voltando aqui à apresentação, né? Então, voltando à apresentação com focado no mobile. Então, eu posso, acesso não autorizado para dados corporativos, esse é um problema, né? Que é o tal do BOID, que eu já expliquei, tá? Então, eu consigo fazer controle de acesso, políticas, containerização, etc. Tá? Malware em mobile a gente já falou que está crescendo muito, tá? Então eu tenho lá todas as proteções para mobile, vocês já viram, tá? Perda ou roubo de dispositivo. Então, só em 2014, segundo os dados, o pessoal tem comentado que tem um roubo e perda muito alto, tá? Então eu consigo bloquear o celular ou apagar o celular, tá? Em caso de roubo, tá? E fazer uma limpeza seletiva, por exemplo, quando eu não posso ter acesso aos dados pessoais do usuário, né? Complexidade de gerenciamento, então imagina que você tem celular Android, Apple e Windows, então eu consigo controlar todos os acessos como vocês viram lá, tá? Ok? Tudo integrado, tá? E você pode ver que além de você é uma plataforma de segurança, mas você pode controlar os servidores, os desktops, né? Os desktops virtuais, os desktops, laptops, smartphone e tablet numa única plataforma, né? Então você não precisa ter uma solução separada para controlar, gerenciar, né? Que é o MDM, gerenciar os iPhones. Então é uma única tela, como vocês viram lá, tá? Muito bem, para concluir nossa apresentação agora, eu vou concluir com Kaspersky Security for Virtualization, né? O que é isso, né? Então aqui está um exemplo, né? Eu tenho aqui um host, e eu tenho o hipervisor, e eu tenho as minhas VMs. E aí, quando eu uso a segurança tradicional, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que instalar, em cada máquina virtual, eu tenho que instalar um antivírus. Por que eu tenho que instalar um antivírus em cada máquina virtual? Porque esse servidor ele vai se conectar com um desktop, com um notebook que pode estar contaminado. Então, se o vírus for esperto, ele vai lá e copia para os drivers de rede e contamina seu servidor. Então, da mesma maneira que a máquina virtual ela é muito parecida com uma máquina real, o hipervisor não é função dele fazer antivírus. Tá? Então você teria que instalar. Só que quando você instala um monte de antivírus no único hipervisor, lembra que o número de memória e CPU aqui embaixo é limitado. Então quando esse pessoal todo rodar scan simultaneamente, você pode ter um problema sério de performance por conta de ter
o que eles chamam de tempestade de antivírus em ambientes virtuais. Quer dizer, todas as máquinas rodando antivírus ao mesmo tempo, o CPU do seu host vai a 100%. Tá? Então, surtos de atualizações, né? Surtos de scan, etc. Tá? Então, aqui, qual é a resposta? A resposta é você ter o Kaspersky Security for Virtualization, que ele especificamente para ambientes virtuais, né? Ele suporta todas as principais tecnologias, tem um motor anti-malware premiado, como vocês já viram, e tem o apoio da KSN. Então, só que é um console único, né? Vocês vão ver aqui. Então, eu tenho aqui minhas VMs, né? Elas não precisam mais ter antivírus. Eu tenho uma única SVA, que é uma appliance de segurança para ambiente virtualizado, rodando uma ferramenta específica. E o que ela vai fazer? Ela vai proteger justamente no nível do hipervisor. Então, quando um arquivo tentar chegar na máquina, quando ele passar pelo hipervisor, essa máquina está monitorando o hipervisor, não deixa o arquivo chegar. Então eu não preciso ter um banco de dados, um agente, um scan, um update, política em cada uma das máquinas. Basta ter uma máquina virtual por host. Se sua empresa lá tem 100 máquinas virtuais em 10 hosts, então você vai precisar, em vez de ter 100 antivírus, você vai precisar ter só 10 SVAs. Tá? Ok? Então isso eu consigo colocar mais VMs por host. A gente tem um cliente, que é a Bridgestone, que tinha máquinas virtuais de desktop, todas com antivírus, estava impactando muito a performance. A gente instalou o ambiente virtualizado, né? Eles conseguiram instalar muito mais desktops virtuais no ambiente deles, sem ter que comprar nada de VMware, nada de hardware. Tá? Eles economizaram, deixando de comprar VMware e hardware, compraram só o antivírus para o ambiente virtualizado e conseguiram tirar muito mais VMs com o mesmo hardware e virtualização que eles tinham. Okay? Aqui é essa abordagem chamada agentless. Né? Então aqui você consegue verificar que não tem nenhum tipo de agente rodando na máquina. Tá? Então, para alguns acessos, como por exemplo web, eu não vou ter proteção. Então, se você quiser proteção para ambiente web, aí tem um outro tipo de evolução, que é um meio termo. Em vez de eu ter o antivírus inteiro rodando aqui, eu tenho a maior parte do antivírus rodando aqui, e aqui eu tenho um agente específico somente para aquelas funções mais avançadas que o antivírus que está rodando aqui, ou seja, que ele protege o televisor, não consegue controlar. Então eu consigo ter controle de aplicações, eu consigo ter controle de web, consigo ter controle de dispositivos, eu consigo ter monitoração de vulnerabilidades, então eu consigo ter todas essas funcionalidades com esse agente aqui. Veja, o scan, o update e as políticas principais, elas vão continuar aqui protegendo essas máquinas. É que eu dividi. Né? O básico está aqui e só algumas partes estão nesses agentes que são um agente light que eu rodo aqui. Então é um meio termo. Ok? E aqui está as vantagens do agente light que eu expliquei. Concluindo, como é que eu faço o licenciamento? Eu posso fazer licenciamento de duas maneiras. Ou você conta quantas máquinas virtuais, liga lá para a Patrícia, eu quero cotar, eu tenho 100 máquinas virtuais. Então cota aí licenciamento Kaspersky para 100 máquinas virtuais. Ou eu tenho 10 hosts, cada host tem 8 núcleos. Então cota para 80 núcleos. Ou para 100 máquinas virtuais. Tá? Então você cota aí para núcleo de host ou por máquina virtual. Né? Detalhe, se você hoje está rodando VMware e amanhã você trocar para Hyper-V, não precisa trocar o licenciamento. O licenciamento ele é multiplataforma. Tá? Se você estiver mudando, não tem problema nenhum. Tá? Então, o que interessa é máquina virtual e host, não importa o hipervisor. Tá? Tem uma pergunta aqui do Alex. Vamos lá, eu gostaria de saber sobre o slide anterior das proteções da versão total. Gostaria de um detalhamento maior, especialmente quando fala de SharePoint. Mas pode ser no final. Beleza, eu já explico aí no final. Tá? Depois eu vou até entrar numa página para explicar melhor. Tá? Então, resumindo, eu tenho a proteção tradicional, né, que dá um impacto maior no teu ambiente. Eu tenho a segurança agentless, eu só tenho uma máquina virtual protegendo todas as VMs, mas eu tenho uma proteção mais básica. E aqui eu tenho uma proteção completa,
né, sem ter o peso dessa proteção tradicional. Tá? Então, essas são as 3 opções. Tá? Então, eu vou ter, né, segurança, desempenho e eficiência, gestão e flexibilidade. Terminando a apresentação, vamos falar sobre alguns clientes e parceiros Kaspersky. Né? Lembrando dos parceiros Kaspersky, aqueles parceiros OEM. Então, Dona Cisco, a IBM, a Lenovo, a Samsung, a Blue Coat, como eu falei, a Amazon, a Toshiba, a D-Link, todos esses fabricantes, e mais 120 utilizam Kaspersky como suas soluções de antivírus. Então, quando você colocou lá um Cisco e fala assim, beleza, tem um antivírus dentro da plataforma da Cisco. Esse antivírus é da Cisco? Não, ele é da Kaspersky. Tá? Ou pelo menos uma parte dele é da Kaspersky. Eu não sei se a Cisco coloca de múltiplos fabricantes, mas pelo menos um deles lá tá? É da Kaspersky. Eu tenho também Juniper, Alcatel, eu tenho Qualcomm, eu tenho Checkpoint, eu tenho WatchGuard, enfim, Parallels, todos esses caras aqui são parceiros que compram OEM, né, e colocam aqui, né, dentro do seu ambiente de proteção. Tá? Essa aqui é uma tela, né, quando você compra Kaspersky, você tem direito ao suporte direto do fabricante, e aí você tem uma tela, que é uma tela, esse é um software chamado Remedy, você acessa e abre seus chamados e você vai ser atendido em português. Você pode ligar ou abrir o chamado direto na ferramenta, o cara responde por e-mail, você pede para ele entrar em contato com o telefone, ele entra em contato com o telefone. Tá? Então tem aí uma tela aí do chamado que já está incorporado na solução. Tá, okay? Aqui tem alguns clientes, né? Então, como eu disse, né, hoje já são mais de 400 milhões de usuários por mundo, aquele slide estava antigo, 300, mas tem crescido 20 milhões de usuários por ano, ou às vezes mais. Então, hoje já tem cerca de 400 milhões de usuários. Tá? E aí, clientes corporativos, são 270 mil clientes corporativos em todo o mundo. Aqui tem alguns tá? Desses clientes, mas o que eu posso dizer também no Brasil, a gente tem a Drogaria Onofre, tá? Ela usa Kaspersky. A Bridgestone usa Kaspersky. E tem mais outros clientes aí muito importantes que usam Kaspersky no Brasil. Depois, se vocês precisarem de uma lista detalhada, aí eu posso conversar um a um para detalhar as listas, porque eu preciso pedir autorização para os fabricantes para falar que ele tem a solução de antivírus na empresa dele para terceiros. Então, o acordo que eu tenho com muitos deles é que eu não faça isso em um webinar, mas possa fazer isso em reuniões. Tá? Ok? E é isso. Aqui está escrito Spasiba, que é obrigado, né? Spasiba, que é obrigado em russo. Tá? Então, muito obrigado aí pela apresentação de vocês. Vamos começar então com as perguntas. Fiquem à vontade para colocar as perguntas. Né? Deixa eu mostrar então, respondendo uma questão aí do meu colega Alex. Deixa eu chegar aqui deixa eu abrir aqui só. Deixa eu abrir aqui. Eu vou colocar Kaspersky. Total Security. E tem uma página aqui que mostra. Vocês podem entrar em contato com essa empresa aqui. Ó. Também é uma empresa boa para resolver suas dúvidas de Kaspersky. Tá? Deixa eu ver aqui. Kaspersky Total Security. Kaspersky Endpoint Security for Business. Aqui. Então, Total Security. Então, ele tem, como eu disse aqui, as apresentações, né? Então,
Vamos ver aqui, estações de trabalho, vulnerabilidades, proteção contra perda de dados confidenciais, proteção para dispositivos móveis, gerenciamento, proteção para o seu e-mail, tráfego de web. Né? Então aqui eu controlo, eu tenho um gateway baseado em Linux, que tem, uma versão do Kaspersky, isso não é um firewall, é só um gateway de web, tá? Que é para analisar o tráfego web. Então, isso não vai ficar no lugar do seu firewall, isso tem que ficar em linha com o seu firewall. Então, é um antivírus para tráfego web que fica como se fosse um gateway, tá? Então, é um servidor Linux que roda uma versão de gateway, tá? Ok? Tá aqui, né? A outra proteção é a proteção para colaboração segura. Está aqui. Então, isso aqui não tá legal mesmo. Tá? Vou fazer o seguinte, Alex. Depois eu te mando um material. Realmente você me pegou de surpresa, tá? Mas só para esclarecer. Então, aqui ele não está falando o detalhe aqui justamente do SharePoint. Ele está falando de colaboração, mas aqui tem um SharePoint aqui, tá? E a proteção do seu e-mail, que eu posso instalar diretamente no Exchange, tá? Ou eu posso ter um gateway de anti-spam em paralelo. Eu posso ter as duas coisas. Posso instalar um antivírus no seu Exchange, um anti-spam no seu Exchange, ou um anti-spam em linha, tá? Ok? Vamos ver se ele fala mais alguma coisa aqui. Tá? Então ele pode falar aqui, ó. Kaspersky Security for Microsoft SharePoint. Tá? Então é um produto que está incorporado aqui. Se eu entrar aqui. Então, o Kaspersky for SharePoint, eu recomendo que você acesse esse link aqui. Eu vou colocar aqui para vocês. Ó, coloquei para vocês o link para todos. Tá? Não sei se apareceu aí. Tá? Que é um link que fala da proteção, né? E aí eu tenho as vantagens, as características, recursos de sistema, né? O que ele vai proteger, tudo. Eu não estava realmente preparado para fazer uma apresentação específica do SharePoint, mas a informação está toda aí, depois a gente pode até, eu estudo e mando informação para você. Okay? Pessoal, mais alguma pergunta? Ah, está aqui. Uma última pergunta. É sobre as versões do antivírus atuando em integração com o MS Outlook. Como funciona isso? Ah, tá. Eu vou mostrar na minha própria máquina. Tá? Eu vou mostrar na minha própria máquina. Tá? Então, vem na minha máquina aqui. Então, eu tenho o antivírus instalado. Tá? Ok? Se eu pegar o meu Outlook aqui, vou abrir meu Outlook. Tá? E se eu abrir aqui minha parte de arquivo, e se eu pegar opções, eu vou ter aqui suplementos. Cadê o Kaspersky? Está aqui. Eu tenho um add-in do Kaspersky que vai interceptar o e-mail que entra e que sai do Kaspersky. Basicamente é esse add-in aqui. Tá? É um suplemento que fica aqui. Aí, opções, aí eu tenho aqui ó, suplementos, aí eu tenho algumas ferramentas que a gente usa aqui, tá? À medida que a gente vai instalando, depois eles vão instalando o suplemento e ele instala automaticamente esse suplemento aqui. Eu não consigo configurar nada, deixa eu ver aqui, conta do Office, opções, não consigo configurar nada. Gerenciar suplementos. Não tem nada. Não tem nada que eu possa configurar aqui, porque o objetivo não é que o usuário configure aqui o próprio suplemento dele, tá? Ok? Não é o objetivo que o usuário configure o próprio suplemento dele. O objetivo é que você
gerencie isso centralmente. Então, se eu entrar aqui na minha ferramenta de gerenciamento, eu posso entrar aqui nos notebooks, né? Vou pegar lá os notebooks criptografados, no meu caso esse cara aqui, ó, que eu estou usando, é esse cara, não sei. Se eu pegar um notebook, vou entrar numa política, e aí eu tenho a política aqui do meio de antivírus, tá? E aí ele tem uma política aqui que eu intercepto os tráfegos POP, SMTP, IMAP. Para eu interceptar o MAP, eu tenho que ter aquele suplemento lá. Ok? E aí está a opção automática, que é desinfectar. Se não conseguir desinfectar, ele deleta se desinfectar. Tá? E aqui tem um nível do que ele pode escanear, os tipos de attachment que ele pode, e algum tipo de configuração. Então toda a configuração eu fiz aqui, quando eu termino eu aplico, aí o que vai acontecer? Essa política ela vai ser aplicada em todos os desktops da minha empresa. Então eu vou fazer uma mudança muito simples aqui, tá? Eu vou pegar o mail, eu vou pegar aqui custom, eu vou pegar o list e colocar o medium spam, vou dar um OK. Beleza, dei um OK. Aí vocês vão ver que... Vou fechar aqui mesmo. Vocês vão ver que ele está aplicando, olha lá, já aplicou em 7 computadores, falta 3. Por que eu não consegui aplicar em 3? Tá? Eu posso ver os detalhes aqui. É justamente o Márcio William, que está de férias, né? A Neisa que está com o computador desligado, e o Márcio que deve estar botando o computador, né? São os 3 computadores que faltam colocar. Ele vai tentar, quando o Márcio ligar o computador dele, já vai aplicar. Quando o pessoal vier de férias, vai aplicar essa política aí. Tá? O spam não está incluso aqui, nesse nível aqui. O spam está incluso só em 2 momentos. Ou eu posso colocar um gateway de anti-spam, ou eu posso instalar um anti-spam junto do seu servidor de e-mail. Né? Junto do servidor de e-mail eu acho temerário, porque é um sistema muito sofisticado, o seu servidor de e-mail, para você instalar um software que pode usar muitos recursos. Então a gente não gosta, eu gosto de colocar uma appliance separada. Mas é possível colocar 2 formatos, o anti-spam como gateway e o anti-spam como instalado junto do seu servidor de e-mail. Ok? Tá? Pessoal, mais alguma pergunta? De nada, espero ter respondido todas as perguntas. Tá? Meu e-mail é roberto@bravotecnologia.com.br. Vocês fiquem à vontade para mandar pergunta, liguem para cá, eu estou à disposição para tirar suas dúvidas. Ok? Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Tá? Só para finalizar, eu queria apresentar o nosso canal de vídeos. Tá? A gente tem um canal de vídeos, tá? Eu vou entrar aqui rapidamente. É no YouTube, é só acessar o site, e aí eu consigo ver os meus vídeos. E aí a maior parte dos webinars que a gente faz, a gente grava, tem aqui um monte, tá? Que fala inclusive de Kaspersky, né? Esse a gente vai gravar até o final do dia de hoje, vocês vão ter, mas eu tenho vários níveis aqui, vários webinars aqui gravados e vídeos à vontade para vocês acessarem, curtirem, né? Assinem nosso canal e fiquem por dentro aí dos webinars que a gente vai fazendo, sejam nossos, sejam de terceiros, ok? É isso aí, tá? Para acessar o YouTube, basta entrar no site da bravotecnologia.com.br, essa moça bonita aqui, aí vocês clicam aqui no link do YouTube e ele já vai abrir aquela página lá, ok? Bom, pessoal, é isso aí, fiquem à vontade, fiquem à vontade para... vocês vão receber os links, fiquem à vontade para entrar em contato para pegar mais informações, ok? Agradeço aí a presença de todos e eu desejo aí uma ótima tarde para todos, tá bom? Muito obrigado, abraço.